Oi, minha gente, a paz. Tudo bem com vocês? Como vocês já perceberam, eu estou aqui no nosso templo e já estamos nos preparando para voltar pouco a pouco aos nossos cultos presenciais. Logicamente, vocês sabem que há uma série de restrições que por lei, por decreto, nós temos que seguir, né? Por exemplo, temos que ter o distanciamento exigido. Estou aqui, você vai poder sentar numa cadeira e a cadeira do lado esquerdo e do lado direito fica vazia. Isso vai limitar bastante a quantidade de gente no nosso auditório. Por isso nós vamos poder receber uma quantidade limitada de gente em cada culto. Nós vamos realizar 2 cultos. Um que começa às 9 e vai até às 10h15 e outro que vai das 11h15 ao 12h30. O intervalo é necessário para a gente higienizar o local. Aliás, o local está sendo todo higienizado, banheiros, tudo, você já sabe. Então, o que eu quero pedir para você neste vídeo é que você se inscreva para um desses cultos. Do primeiro culto, nós só temos 10 vagas, menos de 10 vagas nós temos. Então, eu queria pedir para você que se inscreva para o segundo culto, para que a gente possa organizar tudo, ok? É isso que a gente queria de você. Você vem preparado, você traz a sua máscara, ok? E traz a sua garrafa de água, porque não vai poder usar bebedouro, por uma questão de segurança, ok? Não vai poder usar bebedouro, então você traz a sua garrafinha de água. E vem com o coração preparado, vem preparado também para ter todo o cuidado necessário no distanciamento. Enfim, infelizmente, a gente vai poder abraçar, não vai poder beijar, e a gente vai ter que ser muito restrito nisso, porque a gente tem que evitar todo tipo de possível contágio, tá bom, minha gente? Você sabe que nós, primeiro domingo do mês, nós temos ceia do Senhor e também temos um tema novo. Vamos falar sobre as parábolas de Jesus, verdades atuais. Eu tenho certeza que vai ser um tema muito importante, muito motivador para nós, e nós esperamos você aqui para participar conosco. Quero te dar algumas instruções. Primeiro, ao chegar, você vai receber o cálice e o pão já na entrada. Você vai entrar já com o cálice e o pão na mão, tá todo bem fechadinho, higienizado, pode ver, e você vai ficar aqui segurando o seu lugar até o momento em que nós ministrarmos a ceia e nós vamos participar todos juntos. Você vai esperar um momento para que todos participem. Também com relação às ofertas, você vai entrar e pegar o envelope na entrada, e na entrada do templo nós vamos ter as cestas já próprias para as ofertas. Você pode deixar a sua oferta ali naquele momento, ou você pega o envelope e em algum momento durante o culto você também pode colocar a sua oferta, o seu dízimo, e levar e colocar numa das cestas que vão estar ali disponíveis. Tá bom, meus irmãos? Meus queridos, espero vocês domingo em um dos nossos cultos. Lembra? Das 9 às 10h15 e outro das 11h15 a 12h30. Se inscreva, é importante que você se inscreva e você vai ser informado em qual culto você vai participar. Que Deus abençoe a sua vida e te espero até domingo. Oi, minha gente, a paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem, graças a Deus, melhorando pela graça do Senhor cada dia. Estamos aqui outra vez para o nosso estudo bíblico sobre as parábolas de Jesus. Nós vamos estudar no mês agora de julho. O tema em nossas igrejas será as parábolas de Jesus, verdades atuais. Logicamente, nós vamos mudar um pouco a direção em que nós vamos estudar as parábolas de Jesus. Vamos estudá-las a partir de um foco mais escatológico e verdades atuais. Tem que ver o que está acontecendo hoje e sobre o que Jesus falou a respeito do que nós estamos vendo e vivendo e que devemos fazer a respeito disso. Eu creio que será muito importante para nós
Vamos aprender muito. Vamos continuar. O mês passado falamos sobre as profecias e os tempos atuais. A profetisa falou muito sobre as profecias de Jesus e o que está acontecendo nos dias de hoje e o que vai acontecer ainda. Então, minha gente, nós vamos seguir estudando a parábola da forma que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando as parábolas por temas, né? Estamos fazendo um estudo temático das parábolas, não por sequência, mas por temas. Descobrimos que, já vimos 3 parábolas e descobrimos que essas 3 parábolas, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido, isso é, do filho pródigo, elas falam sobre misericórdia, arrependimento e amor de Deus, né? Então elas falam sobre que algo se perdeu e que foi buscado e ao ser achado, ao ser encontrado, houve uma grande festa. Aí nós encontramos a lição sobre o arrependimento. Muito bem, minha gente? As próximas parábolas que nós vamos estudar, elas são mais apologéticas, isso é, elas vão confrontar a religiosidade dos fariseus, dos mestres da lei. Elas vão acontecer a partir de um contexto onde teve algum tipo de crítica a respeito de algo que Jesus fez ou falou. Muito interessante, muito interessante. Bom, a primeira delas é a chamada parábola dos 2 filhos, que está em Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32, outra vez. Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao 32, que diz assim: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Agora, nós vamos seguir com essas 3 parábolas. E como eu disse, Jesus usa aqui um método apologético, isso é um método de defesa. O contexto está sempre de um questionamento dos religiosos e mais especificamente nesta parábola, começa com um questionamento a respeito da autoridade de Jesus. Com que autoridade Jesus fazia o que ele fazia? Nessas 3 parábolas seguintes, Jesus repreende os líderes judeus. Ora, essa parábola que lemos começa deixando claro que ela está totalmente em conexão com o que acontece antes. Porque o Senhor diz assim: o que acham? Então, quando eles contestam com que autoridade Jesus estava fazendo o que estava fazendo, e Jesus lhes confronta sobre isso, Jesus segue: o que acham? Outra tradução diz assim: mas o que vos parece? Né? Embora devessem obedecer ao que João pregava, não o faziam. No entanto, estão inquirindo Jesus sobre sua autoridade. Aqueles religiosos diziam obedecer a Deus, mas não o faziam. Mas, na verdade, era uma obediência da boca para fora, não era uma obediência prática. No entanto, as prostitutas e os publicanos, embora não obedecendo, se arrependiam para obedecer, se arrependeriam para obedecer. E os religiosos ouviram, creram, mas não se arrependeram. Os publicanos e prostitutas, embora não obedecessem, se arrependeriam para crer.
Nas 3 parábolas que vimos anteriormente, Jesus trata do amor, da misericórdia de Deus. Nessas 3 próximas, ele vai tratar com esses líderes farisaicos. Ele não vai ter nem misericórdia, nem pena de ninguém neste momento. Para os fariseus, a estrita obediência da lei era uma garantia do acesso ao reino de Deus. Só entrava no reino de Deus quem fosse obediente integralmente à lei, cada ponto da lei. Então, para Jesus, o arrependimento e a obediência são ingredientes importantes para entrar no reino. Então, se nas parábolas anteriores ele falou sobre arrependimento, aqui ele fala sobre obediência, então ele está mostrando que arrependimento e obediência são 2 coisas inseparáveis. Não podemos entrar no reino de Deus sem elas. Na verdade, nós não podemos viver para Deus, não podemos viver a vida cristã sem arrependimento e sem obediência. Então, os 2 filhos também são bastante representativos aqui. Como já vimos, a questão da obediência é muito clara nesta parábola. Os 2 filhos tinham a obrigação de trabalhar na vinha, nas terras da família, como filhos. Eles representam aqueles que têm as orientações claras do Pai Celestial no sentido de servi-lo e honrá-lo. Vai trabalhar na minha vinha. A vinha pode representar um mundo onde se deve trabalhar para Deus. Interessante que os 2 são filhos. Assim como vamos encontrar em outras parábolas, servos, filhos e servos. A determinação de Deus aqui, a determinação do Pai é clara. É dar a oportunidade a todos os que são filhos que façam boas escolhas, que tomem boas decisões e que obedeçam. Ora, o primeiro ao comando do pai para ir trabalhar na vinha disse que não iria, mas depois mudou de ideia e foi, se arrependeu, mudou de mentalidade, mudou de pensamento e foi. O verdadeiro arrependimento nos leva à obediência e à prática. Não existe uma obediência velada. Toda obediência deve ser prática. Aquele filho não ficou se desculpando, não ficou argumentando porque deu uma resposta precipitada. Ele simplesmente obedeceu. O arrependimento genuíno, o verdadeiro arrependimento, sempre leva a uma obediência prática. Jesus está deixando bem claro, mas bem claro, que ele representa os publicanos e as prostitutas. Esse filho, ele representa os publicanos e as prostitutas, que foram capazes de ouvir o chamado do Pai e obedecer. O segundo filho recebeu o mesmo chamado, respondendo ao Pai que ele iria, não foi. A obediência que não é prática não conduz ao reino. Vou repetir, a obediência que não é prática não conduz ao reino. Aqueles que estavam ouvindo a mensagem de João Batista, mas não se arrependeram, eles eram aqueles que reverenciavam a lei, a palavra divina, mas quando tinham que se arrepender para crer, não o fizeram. É sempre assim, essa é a grande verdade. Criam que com o jejum, com dízimos, esmolas e orações, eles cumpriam os requisitos espirituais necessários para entrar no reino, mas não criam na necessidade do arrependimento. Nunca será por obras. Não há nada que nós possamos fazer para entrar no reino dos céus. Nada. Tudo o que precisamos, Jesus já fez por nós. Não é por boas obras, por nenhuma outra prática que vamos alcançar o reino dos céus.
Na verdade, orar, jejuar, dar os dízimos, dar esmolas, tudo isso é muito importante. Mas isso, sem o arrependimento, sem a misericórdia, sem o amor de Deus, não é nada, não serve para nada. Nem sempre aqueles que julgamos merecer o céu realmente o merecem. E aqueles que julgamos muitas vezes não merecedores da misericórdia de Deus são aqueles a quem o Senhor salva, a quem o Senhor mostra misericórdia. Ora, Jesus aplica a parábola a gente hipócrita e julgadora. E no final ele pergunta, qual dos dois, e ele pergunta àqueles homens, qual dos dois fez a vontade do Pai? Qual? Eu creio que qualquer pessoa sabe que há somente uma resposta possível aqui. O primeiro filho, que disse que não ia, mas foi. Ora, o que será que esses sacerdotes e anciãos, que pensavam que eram merecedores do reino, quando ouviram que os publicanos e as meretrizes entrariam antes deles no reino de Deus, o que será que eles pensaram? Certamente, por causa disso, eles queriam matar a Jesus. Ele deixa claro, isso é, Jesus deixa claro que o requisito principal para entrada no reino de Deus é o arrependimento e nada mais. Ora, essa é o ensino desta preciosa parábola. Vamos à segunda parábola que se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 41 a 43. Lucas, capítulo 7, versículo 41 a 43. É a parábola dos dois devedores. Diz assim, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. O incidente que antecede essa parábola, como eu disse no começo, que essas 3 parábolas elas foram ativadas por Jesus por causa de uma confrontação necessária. Jesus estava querendo confrontar alguma coisa dos fariseus e dos mestres da lei. O incidente é um incidente muito conhecido e muito querido. É de grande valor para nós, para a igreja, grande significado. Jesus estava na casa de um fariseu chamado Simão. Ele tinha sido convidado para jantar. O convite era um reconhecimento que se fazia a um rabi e um mestre, embora os fariseus fossem totalmente o contrário ao que Jesus fazia e algumas vezes ensinava. Esse jantar, ele era feito num pátio e era aberto. E todas as pessoas que passavam podiam ver o que acontecia ali dentro. Os fariseus faziam isso às vezes porque eles queriam ficar bem com todo mundo e ficar bem com os seguidores de Jesus. Naquele momento Jesus tinha popularidade, isso para eles era interessante. Ora, uma mulher que era identificada como prostituta, provavelmente ela entrou naquele lugar sem ser convidada, porque não era possível, não era comum nenhum contato dessas pessoas com os fariseus, porque eles não permitiam, eles eram religiosos, eles eram santos, ninguém podia chegar perto deles. Jesus criticou muito isso. A crítica de Jesus contra esse tipo de atitude foi muito forte várias vezes. Havia um distanciamento moral entre ambos, porque eles se julgavam perfeitos. E aquelas pessoas eram pessoas escória, eram pessoas malignas que não mereciam o reino e a bênção de Deus. Aquela mulher entrou, ela molhou os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela
estava chorando, provavelmente sentindo o seu pecado, arrependimento, e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos e beijou, e os beijou, e os ungiu com perfume. Ora, claro que isso gerou críticas com respeito ao discernimento de Cristo. Ora, Senhor, por acaso, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher. Ora, Jesus sabia quem era aquela mulher e o sabia muito bem. Então, está bem claro aqui que os religiosos julgam pela aparência. Esse é o vinho velho. Os que julgam pela misericórdia são vinho novo. Aquela mulher estava se humilhando aos pés de Cristo, certamente arrependida de seus pecados, e jamais ela seria ignorada por ele, porque Jesus jamais vai ignorar uma pessoa que o busca arrependido, né? Jamais o Senhor ignora aquele que vem a ele totalmente arrependido. Ora, o ministério de Jesus motivou os pecadores a buscá-lo e aceitar a mensagem de arrependimento e de perdão. O julgamento do fariseu resultou na parábola que Jesus contou. A ênfase está no valor da dívida, enquanto uma era de 50 denários, que era mais ou menos um mês e meio de trabalho naquela época, e a outra dívida era de 500 denários, que representa mais de um ano e meio mais ou menos de trabalho. Olha a diferença. A aplicação da palavra então é clara, o tamanho do perdão de Deus. Aquela mulher e todos os pecadores desprezados representam os que devem 500 denários. E os religiosos, que se julgam tão perfeitos e santos, devem 50. Só o Senhor pode mesmo enxergar o homem de dentro para fora. Então ele consegue ver o tamanho do perdão que ele necessita. Certamente, assim foi conosco, assim foi com cada um de nós, o tamanho do perdão que nós recebemos do Senhor na nossa vida. Ora, para aquela mulher era necessário mostrar arrependimento daquela maneira, porque naquele momento ela é consciente do tamanho do seu pecado, e por isso ela estava profundamente adolorida por causa disso. Ora, quando nós somos conscientes do tamanho do perdão que recebemos, nós somos capazes de ter um arrependimento espalhafatoso. Quero dizer, um arrependimento muito demonstrativo, muito claro. Logicamente, Jesus não estava preocupado com o aspecto aparente daquela situação. Jesus nunca se preocupou com isso. Quantas vezes ele foi acusado de sentar com pecadores, com ladrões, com prostitutas, com gente má, no conceito humano? Porque era isso apenas o que aqueles homens podiam ver, a aparência. Tem gente que sempre está vendo só a aparência e nada mais, infelizmente. Nós vivemos num mundo de aparência. As pessoas buscam, as pessoas aparecem na internet, as pessoas vão às academias, as pessoas, porque elas estão buscando uma melhor aparência. Então, ele entendeu a atitude daquela mulher. Ela necessitava de perdão e não de juízo. Há muita gente no mundo hoje que precisa de misericórdia, que precisa de perdão e não de juízo, não de julgamento. Ora, não nos é dada a condição, graças a Deus, não é dada a nós a condição de conhecer o coração dos homens, das pessoas. Por isso, só podemos julgar pelos frutos. Sim, podemos julgar pelos frutos, sim, porque a Bíblia diz que pelos frutos seremos conhecidos. Então, por causa dessa atitude, ela foi restaurada por Jesus. Aquele que se humilha mais, preste atenção, aquele que se humilha mais tem mais consciência do seu pecado. E, portanto, sente mais profundamente o perdão que Deus lhe dá. Que maravilhoso isso, né, irmãos? Ser conscientes profundamente sentindo o perdão de Deus
quando somos profundamente conscientes do nosso próprio pecado. Amém? Muito bem. Vamos à terceira parábola, que é a parábola do servo impiedoso. Ela está em Mateus 18, versículo 21 ao 35. Essa é uma parábola espetacular, uma parábola que todos nós devemos ler e praticá-la. Muito importante. Vamos ler Mateus 18, ok? Mateus 18, 21 a 35. O versículo 21 e versículo 22, ele dá o contexto do porquê Jesus traz esta parábola. Outra vez Jesus está confrontando, né? Vamos ver. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Ora, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Ora, mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Irmãos, essa parábola deveria gerar temor no nosso coração. Deveria nos preocupar quando nós não perdoamos, quando nós somos duros de coração para perdoar, seja o que for. O tema sobre o perdão tem a sua definição mais clara. A melhor aplicação que existe na Bíblia sobre o perdão está nessa parábola contada por Jesus. Justamente no contexto do perdão. Se queremos aprender sobre o sermão de uma forma prática, essa é a palavra mais apropriada para estudar. O perdão não é uma doutrina, é um dever. Um ato natural que vai demonstrar a presença de Deus em quem o pratica. Para Jesus, esse foi um assunto muito sério. E ele ensinou essa parábola demonstrando também os resultados da falta de perdão. Logicamente, o perdão que recebemos e o perdão que devemos dar. Se recebemos um perdão tão grande e não somos capazes de perdoar, vamos sofrer as consequências. A gente percebe o quanto é difícil perdoar. Seguindo todos os ensinamentos de Jesus sobre o perdão, nós vamos ver como é difícil. Nunca pensei ver nesses anos como é difícil para algumas pessoas perdoar os erros dos irmãos. Infelizmente, minha gente, na igreja acontece muito isso.
As pessoas estão tão endurecidas nos dias de hoje nesse sentido, há tanta intolerância por causa da justiça própria, que a gente acaba não tendo compaixão nem misericórdia de quem erra, de quem está errando. Porque quem está errando pode se arrepender. Mas como vai se arrepender essa pessoa se não lhes damos a oportunidade de que se arrependam? A motivação do porquê Jesus contou essa parábola está no versículo 21 e 22, como disse. Pedro sente uma inquietação com relação à quantidade de vezes que se deve perdoar o irmão, e ele faz a pergunta sugerindo a resposta, né? Aquelas pessoas que fazem a pergunta e já sugerem a resposta, dizendo, eu sei, mas vou perguntar a si mesmo, né? Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7. Ele utiliza o 7 como a excelência do perdão, porque o número 7 representa a perfeição. Os fariseus perdoavam, diz que os fariseus perdoavam até 2 vezes, segundo eles. E nós lembramos um versículo que diz assim, e isso pode combinar bem, que diz assim, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ora, Pedro pensava, bom, os fariseus são tão restritos com a lei e eles perdoam 2 vezes, se nós perdoarmos 7 vezes, estaremos fazendo algo extraordinário, né? Então, provavelmente isso passou na cabeça, estaremos superando os fariseus se nós perdoarmos 7 vezes. Ora, Jesus responde de outra maneira. Ele utiliza uma hipérbole. Ele diz assim, 70 vezes 7. Não somente 7, mas 70 vezes 7. Na verdade, o que pressupõe a parábola é que um perdão sincero e de qualidade não tem definição numérica. Não tem definição numérica, de forma nenhuma. Até quando estamos a ponto de ir? Até quando, e eu faço essa pergunta a vocês, até quando estamos dispostos, ou até quanto melhor, estamos dispostos a ir para perdoar? Como os fariseus, 2 vezes, como Pedro, 7 vezes, ou como Jesus, indefinidamente. Né? A partir dessa pergunta, Jesus começa a narrar essa parábola. Um servo de Deus, que eu ouvi faz anos, ele escreveu um livro muito lindo sobre parábolas, nos ministrava em um dos congressos que tivemos em Guatemala, América Central. Faz alguns anos já. Ele trouxe um ensinamento sobre essa parábola para pastores que estavam ali naquele congresso. E ele disse assim, todo aquele que prega a Cristo deve levar muito a sério a mensagem desta parábola. É maravilhoso saber que esse é um princípio do reino de Deus, porque o Senhor começa a parábola dizendo assim, o reino dos céus pode comparar-se a... Mateus trabalha muito com esse princípio de um reino que tem um rei, um tribunal e haverá um julgamento de pessoas que fazem parte ou não deste reino. Isso está em todo Mateus, porque Mateus é o evangelho do reino. Mateus é o evangelho que mostra o rei e fala do rei, né? Tanto é que a genealogia de Mateus começa com Davi, né? O rei Davi, Jesus, filho de Davi. Isso fala sobre a realeza de Cristo, né? Então, Mateus trabalha muito com esse princípio do reino. E os servos de um rei devem esperar que haverá um tempo onde eles deverão prestar contas, especialmente em como usar os bens do seu Senhor, como usar os talentos, os dons do seu Senhor, como a própria parábola dos talentos que nós vamos ver nos mostra. Né? A parábola do servo mau e negligente também são parábolas que têm a ver com o que nós fazemos com aquilo que o nosso Senhor nos dá. É muito responsabilidade, minha gente, é muito importante. Ora, o tamanho da primeira dívida era imenso.
Olha, para um servo dever ao rei, por exemplo, 10.000 talentos como aquele homem devia, era uma dívida impossível de ser paga. Alguns fazem contas e conjecturas com relação ao valor e tratam de atualizar, mas isso não é importante aqui. O importante era que era uma dívida impagável, que não podia ser paga. Isso é o que importa, porque ainda assim, nossa dívida com Deus nem seria comparável a essa. Imagina, minha gente, nossa dívida com Deus era incomparável, não era impagável. E nós fomos perdoados, graças a Deus. Ora, o devedor não tinha como pagar, e naquela época o credor tomava tudo o que o devedor possuía. Era lei, era cultura. Inclusive mulher e filhos que se tornariam escravos ou seriam vendidos, né, para se pagar a dívida. E parece que nem assim a dívida poderia ser paga, de tão imensa que ela era. Era impossível, ou melhor, era possível fazer isso, porque as leis daquela época permitiam, e Jesus não questiona isso, porque na verdade ele estava usando o costume, como ele fez nas parábolas, para ilustrar uma verdade. O grande problema em que estava aquele homem estava vivendo um momento difícil, uma situação difícil, né? Ele estava mal naquele momento. Então ele se prostrou perante o rei. Ora, ele clama por perdão e por misericórdia. Spurgeon diz certa vez, ele não poderia pagar, mas ele poderia se humilhar. Que interessante, né, irmãos? Olha, quando nós pecamos, nós nunca vamos poder pagar o preço deste pecado, nunca. Mas nós podemos nos humilhar. Não há nada que nós vamos poder fazer ao pecar para poder nos livrar deste pecado. Nada. Senão nos humilharmos e nos arrependermos. Nos humilharmos perante o nosso Senhor para alcançar a sua misericórdia. Ele prometeu cumprir as suas obrigações. Mesmo sabendo que era impossível, ele promete, eu te pagarei tudo. Eu te pagarei tudo. Não podemos realmente afirmar que o rei aceitou a sua honestidade, mas é certo que o rei perdoou, mas por causa da sua misericórdia, por causa do seu coração. Aquele devedor recebeu o perdão do rei diante de uma dívida impagável. Por quê? Porque esse perdão corresponde ao perdão divino. Graças a Deus por isso, né, minha gente? Ora, o devedor recebeu do rei muito mais do que ele podia imaginar. Ele não deve, ou melhor, ele não teve a sua dívida dividida em várias vezes. Você vai poder pagar em vários pagamentos. Você vai assinar aqui uma promissória. Não, ele foi perdoado da sua dívida. Ora, isso foi pura bondade. Bondade de Deus, bondade do Pai. Não havia nada que ele pudesse fazer, inclusive dar a sua vida, dando a sua vida ainda assim, ele não pagaria a dívida, mas ele foi perdoado totalmente e não devia mais nada. Em prejuízo da vida do seu único filho, Deus nos perdoou na cruz. O Pai nos perdoou na cruz de uma dívida impagável com ele. Nós jamais poderíamos pagar a dívida que tínhamos com o Pai. No entanto, ele pagou essa dívida. Escute bem, não existe perdão, guarde isso que eu vou te dizer, não existe perdão sem um preço, sem um sacrifício que a gente tem que fazer. As pessoas às vezes não querem fazer sacrifício de perdoar, porque sentem a injustiça e sentem que aquele a quem devem perdoar não merece o perdão. Escuta, nós não merecíamos. No entanto, ele nos perdoou. Minha gente, ao sair dali, a história toma outro rumo. Que interessante, né? Ao encontrar um conservo, isso é aquele homem que agora, presta atenção, aquele homem que agora não é mais devedor, agora ele é perdoado. Ora,
Diga aí, eu não sou mais devedor, eu sou perdoado. Como somos perdoados pela graça de Deus, como aquele homem foi perdoado pela graça do rei. Ele tinha um servo e também esse servo lhe devia. Segundo o texto, devia 100 denários. Olha que coisa. Segundo alguns, esse valor seria o valor de 3 meses de trabalho sem receber salário apenas. Não era muito em relação ao que aquele perdoado devia antes. Ora, segundo alguns, não era um valor muito grande. Ao encontrar o seu servo, esse perdoado lhe cobrou a dívida e cobrou de uma forma impetuosa e violenta, o agarrou, né? O sufocou, agarrou ele, talvez com medo de que ele fugisse ou corresse, o agarrou, o apertou e o sufocou, ameaçou, né? Uma coisa impiedosa, sem amor, sem misericórdia. Não existe nada mais triste para Deus quando a gente não perdoa, porque podemos cair nessa categoria de gente intolerante e impetuosa. Irmão, certa vez Jesus disse que quando nós emprestarmos dinheiro para alguém, não espere receber, né? Não fique cobrando e não espere receber. Isso é algo muito sério e muita gente não quer nem ouvir falar de um texto como esse. Ora, todo perdão é por natureza vicário e substitutivo. Ninguém nunca perdoa o outro de verdade, a não ser que ele sofra a penalidade do pecado do outro contra ele. Quem disse isso foi um homem chamado James Buswell. Vou repetir, ninguém nunca perdoa o outro de verdade, a não ser que suporte a penalidade do pecado do outro contra ele. Tem que sofrer o peso do pecado de alguém que me feriu, que me machucou e que, de certa maneira, se tornou insuportável para mim. Todo homem que perdoa, minha gente, paga um preço enorme, o preço do mal que ele perdoou. Ora, o Senhor Jesus, entretanto, ele nos mostra que aquilo que nós perdoamos ao nosso irmão é sempre, sempre infinitamente inferior àquilo que ele nos perdoou. Quando compreendemos a graça que nos foi dada, facilmente nós podemos dar graça a outros também. Só precisamos compreender profundamente o tamanho da graça e do tamanho do perdão que nós recebemos. E não importa o que outro faça contra nós, estamos prontos a perdoar. Depois de ter ouvido o Senhor em como se deve tratar um irmão que pega contra nós, Pedro ficou preocupado com a possibilidade de ter de perdoar tal pessoa muitas vezes. Muitas vezes. Muitos de nós estamos dispostos a perdoar uma vez, uma segunda vez, né? E já, de repente, concluímos que o outro não se arrependeu. A gente, de repente, conclui, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa tem um problema, essa pessoa tem um espírito, essa pessoa é um enganador, é um malicioso, nunca vai se arrepender, nunca vai mudar. Ora, irmãos, isso é um julgamento muito sério, muito impiedoso, porque a gente acaba até negando a eficácia do poder de Deus em transformar os homens. Ora, eu pergunto para você, até quando nós devemos esperar que uma pessoa pode se transformar, pode ser mudada, transformada, curada, restaurada do seu pecado, da sua atitude, do seu orgulho? Quando? Amanhã, depois, daqui um mês, a gente pode dizer assim, eu esperei um mês, eu esperei 5 anos, eu esperei 3 anos, eu esperei 10 anos e essa pessoa não mudou. Até quando devemos ou podemos esperar? Não é? Ora, muito interessante isso porque o perdão implica restaurar o relacionamento. Se isso não acontece, se o relacionamento não é restaurado, não há perdão. Ora, se eu digo que perdoo, mas não quero me relacionar mais, não houve perdão. Não houve perdão de verdade. Ora, na realidade não é perdão de Deus,
se não restaura o relacionamento. É meu tipo de perdão, é minha justiça, é o meu sentimento, é a minha decisão humana. O rei retorna então a exigir contas. Por quê? Porque ele ficou sabendo que o perdoado não tinha perdoado a outro que lhe devia, a um conservo que lhe devia. Porque as pessoas que viram aquilo, se indignaram com a atitude daquele perdoado e foi falar com o rei que o perdoou. É interessante como as pessoas ao nosso redor muitas vezes conseguem ver como nós estamos agindo mal, como nós estamos atuando mal e nós mesmos muitas vezes não conseguimos enxergar, né? Ora, eles delataram o rei que chamou aquele perdoado, né? Chamou e o cobrou. Por quê? Ao ser perdoado de uma imensa dívida, você não perdoou o seu devedor? Todos viram sua má atitude, menos ele. Por que será que sempre é assim, né? As pessoas se fecham e não conseguem enxergar o mal que estão fazendo. Não só a outros, mas somente a si mesmos. Dessa vez, aquele senhor não foi compassivo. Diz a passagem que ele o entregou aos atormentadores, aos torturadores. Aquele homem foi aprisionado e ele foi torturado, ele passou a ser torturado. E aqui representa realmente prisões causadas pelo inimigo à nossa vida. É o que acontece com quem não perdoa. Não somente ele foi submetido aos torturadores, aos verdugos, mas eles representam os demônios que o atormentam. Ora, o Senhor termina dizendo essa parábola, que o Senhor fará assim com quem não perdoa as ofensas dos seus irmãos contra si mesmo. Isso é uma advertência. Assim soa. O Senhor fará se não perdoarmos. A falta de perdão gera prisão. É uma prisão. É um tormento. É um sofrimento. Entende? Se perdoarmos de palavra somente, mas não de coração, nem de ação, estamos debaixo desta mesma condenação. Peça ao Senhor que dê a você um espírito perdoador em todas e quaisquer situação, por mais difíceis, por mais sofridas e dolorosas que tenham sido na sua vida, por mais injustas que tenham sido, ainda que implique grande perda. Minha gente, espero que possamos ter aprendido algumas coisas boas neste momento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe guarde grandemente nesse dia. Quero orar. Bendito Deus e Pai, eu te dou graças por esse momento de estudo da tua palavra. Te agradeço, Senhor, porque aprendemos coisas tão importantes, princípios poderosos do reino de Deus, que nos tornam pessoas melhores para o Senhor, que nos tornam pessoas como Cristo nesta terra. Pai, ajuda-nos, Senhor, a perdoar, ajuda-nos, Senhor, a arrepender-nos, ó Deus, ajuda-nos a obedecer, Senhor, principalmente ao que aprendemos aqui através dessas parábolas, Senhor, principalmente obedecer. Muito obrigado, Senhor, porque o bem, o perdão que o Senhor deu a mim, eu quero sempre poder dar a todas as pessoas que estão ao meu redor, Senhor. Ajuda os meus irmãos que têm dificuldades de perdoar, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito, que eles possam, Senhor, ser fortalecidos pelo Senhor e possam receber do Espírito o ímpeto para ir e perdoar. Te agradeço, meu Pai, te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.